Não é mole não, hein? Quanto a gente mais ora para o Fluminense sair dessa situação, mais assombração aparece. Vamos lá, vamos tentar explicar o que está acontecendo. O Facundo Bernal, aquele que foi para o banco de reservas no último jogo, para o Vitor Hugo, jogador lá que veio do Cascavel, foi convocado pela seleção uruguaia para as eliminatórias. A gente fica feliz de um lado e fica preocupado do outro. Por quê? Apesar dele ter ficado no banco de reserva no último jogo, ele não é jogador. Você não paga 20 milhões num jogador de 20 anos, com passagem pela seleção uruguaia de base e seleção principal, ele também jogou pela seleção principal, foi convocado pelo Louco Bielsa. Você não paga 20 milhões para botar o camarada no banco de reservas para um cara que veio do Cascavel, que é o tal do Vitor Hugo, né? Que não fez um bom jogo. E convocado, né? Agora o Facundo Bernal foi convocado para defender a seleção uruguaia nas próximas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo contra Peru e Equador. Parabéns ao Facundo Bernal. Só que cria um problema. A possibilidade dele desfalcar o Fluminense no Fla-Flu, que para a gente é decisivo. A gente tem 30 pontos, a gente precisa ganhar do Flamengo. E é um jogo dificílimo. Independente da situação do Fluminense estar fora do Z4, dentro do Z4, é um clássico, é contra o Flamengo, a gente não quer perder. A gente quer atrapalhar a vida do Flamengo e a gente quer tirar onda com a cara dos otários. E o Bernal foi convocado. Parabéns para ele, bom para o Fluminense, porque é um jogador de 20 anos, convocado para a eliminatória, convocado para a seleção uruguaia. Eu acho que o Fluminense é uma baita de uma vitrine. E um dos motivos dele ser convocado pela seleção uruguaia é estar jogando no Campeão das Américas, estar jogando no Fluminense como titular. Até o último jogo ele era o titular, antes do último jogo, né? Vitor Hugo atuou. E após a coletiva, explicou a ausência do Facundo Bernal, porque ele está se ambientando, ele também teve um desgaste, porque ele vinha jogando, sempre com essa necessidade do time vencer, ele joga numa posição que há um desgaste, que é a posição de volante, cobre lateral direito, cobre lateral esquerdo, marca, dá continuidade para jogar, e substituir o André também não é mole. O André é o destaque lá do Wolverhampton, que é um dos lanternas do campeonato lá na Premier League. O André saiu do Fluminense para ser lanterna lá na Premier League também. Mas é um dos destaques, né? Foi o jogador da semana ou do mês lá no futebol inglês. Esquece o André, vamos falar do Bernal. E é bom para a gente ter o Bernal na seleção uruguaia, porque valoriza. Pagamos 20 milhões de reais pelo Bernal. Quanto mais ele for convocado para a seleção uruguaia, quanto mais ele jogar na seleção principal, mais valoriza ele. A gente recupera o dinheiro no futuro. Uma possível venda. Né? Interessante, ele é jovem. Eu acho que vai render muito. Né? Quando ele vai se ambientar o futebol brasileiro, quando ele ganhar mais massa muscular, quando ele. Porque ele veio de um time pequeno, e o Mano Menezes até falou sobre isso. O time que ele veio lá do Uruguai para o Fluminense não tem estrutura quase nenhuma. Estrutura agora ele está conhecendo no Fluminense. Então ele vai evoluir, ele vai crescer, ele vai ser melhor do que ele já é. Convocado para a seleção uruguaia, então. E o Fluminense é essa baita vitrine para ele. Mas o problema é que a gente pode ficar sem essa opção na volância. Tudo bem que o Nonato está voltando, é uma opção ali na posição de volante, mas para um jogo tão difícil, seria interessante ter o Bernal também. E o Fluminense está montando uma operação praticamente de guerra, uma operação, uma estratégia para ter o Bernal antes do Fla-Flu, mesmo que ele chegue um dia antes do jogo. O bom, vamos dizer, o bom nisso é que o Bernal não deve ser titular na seleção uruguaia. Mas há a necessidade de avião, de um projeto, um planejamento para trazer ele de volta o mais depressa possível, para estar à disposição meu pai, esquece o Fernando Diniz, para estar à disposição do Mano Menezes para o jogo contra o Flamengo. E a mesma situação é o Arias, que é pior ainda. O Arias é titular absoluto. O Fluminense sem o Arias é como um corpo sem um coração. Não tem como tá de pé, porque o Arias ele faz tudo. Além das jogadas individuais, ele dá assistência, ele faz gol. Como fez no último jogo, ele é metade do time. E não passa pela cabeça da diretoria, do torcedor e da minha cabeça jogar um jogo tão importante como é o Fla-Flu sem o Arias. O Bernal provavelmente não vai ter desgaste, porque ele deve ser o reserva da seleção uruguaia. Mas o Arias não.
ele vai ser titular. O primeiro jogo do Arias, deixa eu ver aqui, é na Bolívia, na altitude, no dia 10 de outubro. Aí já tem um desgaste físico, jogar na altitude contra a Bolívia, seleção colombiana, no dia 10. Depois ele joga na Colômbia contra o Chile, no dia 15. E o Fluminense joga contra o Flamengo no dia 17. Então, a operação e que o planejamento do Fluminense é trazer esses jogadores no dia 16, na véspera do jogo, para estarem à disposição do Fernando Diniz. Isso que pesa, porque o Arias é titular da seleção colombiana. Jogar na Bolívia, na altitude, depois jogar na Colômbia, na véspera, é complicado. Já a situação do Bernal é um pouco mais tranquila. Ele joga no dia, deixa eu ver aqui, contra o Peru, no dia 11, uma sexta-feira, contra o Peru, fora de casa. Depois no Uruguai, pega o Equador no dia 15. Então, tanto o Arias como o Bernal jogam no dia 15 e precisam estar aqui no Rio de Janeiro do dia 16 para o dia 17, para jogar no Fla-Flu. Aí a diretoria do Fluminense está se movimentando para, na 30ª rodada, ter os dois aqui no Rio de Janeiro, para contar com eles. Aí você vai me perguntar, mas e se tiver um desgaste, o Arias estiver cansado, se não der tempo, como vai fazer? Cara, mudando as características do time, saindo do 4-3-3 para o 4-4-2. Você não tem o Arias, se você não tiver o Arias não tiver em condições, tiver um desgaste, ele não puder começar a partida contra o Flamengo, você vai ter que mudar a configuração. Vai botar quem? O Marquinhos aberto ali pelo lado direito? Seria mais interessante ir naquele pensamento de preencher o meio de campo, colocar mais volantes. Já que você vai ter o retorno do Nonato, você pode jogar com o Martinelli, com o Nonato, com o Lima e com o Ganso, um 4 ali, um quadrado, 4-4-2. Aí no ataque o Cano e o Serna. Você vai abrir mão de um atacante, por causa do desgaste do Arias, e você bota mais uma peça no meio de campo, que pode ser o Nonato ou pode ser o Lima. Ainda bem que para a ausência do Bernal, a gente tem o retorno do Nonato. E tem o Lima também, que tem entrado durante os jogos. O problema do Arias é que não tem um jogador à altura. Quem você vai colocar para suprir a ausência do Arias? Aí você vai ter que mudar a configuração para colocar 4 jogadores no meio de campo. Mas independente do Arias jogar ou não, eu acho que esse jogo contra o Flamengo há uma necessidade de preencher esse meio. Para brigar por essa bola, para aumentar o poder de marcação no meio de campo, para tentar empurrar o Flamengo para dentro do seu campo. Seria interessante a entrada do Nonato e a entrada do Lima no time. E a manutenção, claro, do Martinelli e o do Ganso nem se fala. Então vamos ver, vamos torcer para estar todo mundo à disposição, para todo mundo estar dentro do avião, chegar aqui no Rio de Janeiro no mínimo no dia 16. Eles não vão poder participar de toda a preparação para o Fla-Flu, mas conhecem o time, estão entrosados, se encaixam da melhor forma possível, mesmo não participando da preparação para essa partida tão importante. É bom ter o Bernal e ter o Arias após os jogos das eliminatórias. Vamos torcer para que tudo dê certo. Se não puder contar, vamos ter que usar o elenco que a gente tem. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Vamos torcer para tudo der certo e o Fluminense ganhar esse jogo contra o Flamengo. Tô indo nessa, tá? Muito obrigado por clicarem no vídeo e assistirem.